Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 18 de janeiro, agora na Espanha, 19 horas e 29 minutos, no Brasil, 15 e 29 da tarde. Gente, vejam o que a BTC fez hoje. Eu tô na banda de VWAP semanal, cada candle desse aqui é um período de 4 horas, né? Eu tô no 4 horas ancorado na banda de VWAP semanal. Eu reportei hoje de manhã que se a BTC estressasse as uppers da banda, iria fatalmente estressar as lowers. Não deu outra. A gente chegou a fazer a máxima em 21.650, fizemos a mínima em 20.407. Do topo ao fundo, a BTC hoje corrigiu 5,82. Deu bons trades hoje. Vocês vejam que quando a gente perdeu a última lower, eu aguardei para ofertar os sinais no copy trade, eu aguardei buscar aqui a última ou a penúltima. Quando bateu aqui na penúltima, eu ofertei, fechou mais de 10 sinais com gain no copy trade e também na sala de sinais. Aqui no nosso gráfico ordinário no diário, já está rolando o engolfamento. Como a gente corrigiu mais de 5% já do topo ao fundo, é bem provável que isso aqui vá se desdobrar numa figura triangular, que vai ser a nossa onda 2, para depois explodir em direção a 25 mil dólares, que é esse topo aqui, que foi o topo aqui desse rallyzinho aqui de alta. A gente alcançou em 15 de agosto, fizemos 25.047, não conseguiu superar a nuvem, aí acabou descambando para essa congestão aqui, que acabou explodindo para baixo em razão do crash da FTX. A FTX, depois que quebrou, a gente acumulou numa figura triangular que explodiu nessa onda 1, cuja onda 2 a gente começou a desenhar hoje, porque o engolfamento que a gente estava aguardando só rolou hoje. Então isso aqui vai ficar lateralizado por mais 2, 3 ou 4 candles. É bem provável que a gente até entre no final de semana para lá na segunda-feira, dia 23 de janeiro, a gente explodir em direção a 25 mil dólares. No intraday, como eu mostrei para vocês, foi uma delícia. Teve que ser sniper hoje o trader para colocar gain no bolso, mas foi isso que aconteceu na seara fática. O julgamento de Sam Bankman-Fried, o julgamento criminal, pode abrir um precedente para toda a indústria criptográfica. A saga FTX vai entrar agora numa nova fase, a saga processual de Sam Bankman-Fried vai entrar numa nova fase em outubro, com o início do julgamento previsto para outubro de 23, e advogados estão preocupados com o fato de que promotores querem usar esse caso como um verdadeiro leading case para toda a indústria criptográfica. Até, inclusive, advogados de Sam Bankman-Fried estão prevendo uma pena duríssima em desfavor do cofundador, principal cofundador da holding FTX, o Sam Bankman-Fried. E os validadores da rede Ethereum agora alcançaram um patamar de 500 mil, são 500 mil nodes de validação, com uma febre de validadores em Xangai. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Atualmente a rede mais descentralizada depois da própria BTC. Muita gente questionou quando a ETH migrou da Proof of Work para Proof of Stake, mas é a Proof of Stake mais descentralizada que existe, continua sendo a ETH. O Departamento de Justiça norte-americano prendeu o fundador da exchange cripto Bitslato, sediada em Hong Kong. Segundo o Departamento de Justiça norte-americano, o cofundador da Bitslato, o Anatoly Lekdimo, não teria respeitado a legislação de lavagem de dinheiro norte-americana. Ou seja, é o novo normal, é preciso respeitar o compliance das jurisdições para poder ofertar os serviços. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o Henry Kissinger, o icônico ex-secretário de Estado norte-americano, do alto dos seus 90 e tantos anos, falou para o Fórum Econômico Mundial em Davos e defendeu a entrada da Ucrânia na OTAN. O ex-secretário de Estado Henry Kissinger, junto ao Fórum Econômico Mundial, defendeu a entrada da OTAN, da entrada da Ucrânia na OTAN como uma decisão apropriada para proteger o Ocidente de futuras e possíveis potenciais
ameaças oriundas desse bloco eurasiano que está nascendo, principalmente entre Rússia, Irã, China, Índia e Arábia Saudita. Vamos ver se isso não escala para um novo foco de tensão geopolítica global. E o Larry Fink, o CEO da poderosa BlackRock, que administra mais de 10 trilhões de dólares em ativos, diz que a narrativa ESG, que é a abreviação de Environment, Social, Governance Responsible, ou seja, governança corporativa, ambiental e social responsável, tá virando uma narrativa feia, chata, pessoal. Segundo ele, a BlackRock agora praticamente tem que lidar todos os dias com ataques de todos os lados. Ela virou um verdadeiro saco de pancada de forças políticas de ambas as extremidades. O espectro de direita alega que as políticas ESG da BlackRock prejudicam a indústria de combustíveis fósseis. Os ataques do espectro de esquerda argumentam que eles não estariam fazendo o suficiente para responder às demandas decorrentes das mudanças climáticas. Ou seja, o Larry Fink diz que toda essa narrativa politicamente correta de proteção ambiental e, ao mesmo tempo, responsabilidade corporativa está tornando a administração de negócios um verdadeiro desafio, já que parece que há uma crise de hipermoralismo no planeta. Ele não está errado, mas o fato é que muitos investidores, inclusive a própria BlackRock, só aporta recursos se a empresa efetivamente, o alvo, né, o objeto do investimento é ostentar uma responsabilidade social e ambiental, enfim, é o novo normal. E um pesquisador da Universidade de Stanford diz que o ChatGPT será a calculadora para a escrita. Segundo esse pesquisador, a inteligência artificial vai reduzir o trabalho estúpido feito por seres humanos, já que esse sistema vai elevar a capacidade de transformar o pensamento humano em escrita para um outro patamar. E o próprio Elon Musk, que é sócio da OpenAI, que é dona por sua vez do ChatGPT, já reportou que a chegada da inteligência artificial junto às blockchains vai elevar a qualidade não só do ChatGPT, mas de qualquer outra interface de inteligência artificial para um outro patamar, já que a inteligência artificial elas serão alimentadas, né? As interfaces de inteligência artificial serão alimentadas de forma descentralizada on-chain, onde a fidedignidade dos dados será objeto de remuneração via cripto. Segundo o Elon Musk, o ChatGPT é só um protótipo de algo muito maior que vem por aí, que segundo ele a humanidade ainda nem conhece a verdadeira inteligência artificial, que segundo ele vai surgir a partir dos seus próprios recursos e investimentos aportados na OpenAI. Enfim, gente, a BTC segue acumulando na nossa banda de VWAP mensal. O engolfamento tá claro, então não vai dar outra. A gente vai acumular aqui numa subfigura triangular para explodir em direção a 25 mil dólares. Hoje, os traders tiveram que ser verdadeiros snipers, porque estava na cara que ia estressar essa zona de sobrecompra e depois, fatalmente, iria estressar as lowers. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus, até amanhã, grande abraço.